Pronto, tá gravando agora. Tá certo? Então, toda vez que vocês faziam um programinha lá em Vanessa ou em Aila resolvendo uma questão, vocês estavam definindo passos computacionais que pegavam a entrada de dados que elas davam para vocês e proviam a saída que elas desejavam. Então, vocês estavam construindo um algoritmo, tá certo? Estavam fazendo um procedimento para resolver um problema, tá certo? O que é uma estrutura de dados? É só uma forma de armazenar dados na memória, são formas de armazenar dados na memória que nos permitem tornar os nossos procedimentos de resolver problemas mais rápidos, tá certo? Ou que nos permite manipular os dados na memória de forma mais rápida, guardar na memória, recuperar na memória, apagar da memória de forma mais rápida, tá certo? Onde é que isso é usado? De tudo, desde jogos, desenvolvimento de software, CAD, a gente usa em todo canto, na parte de medicina, animação, robô, música, aplicativos Android, iOS, tudo se utiliza. Por quê? Porque, por incrível que pareça, muitas vezes os containers que já vêm pré-prontos das linguagens de programação, eles também são o que a gente chama, tem um termo em inglês para eles, que é bloated. Eles são gordinhos, são exageradamente pesados. E o que acontece é que muitas vezes sua própria estrutura de dados, você fazendo ela, vocês têm ela genérica, que vocês podem reaproveitar elas do mesmo jeito, vão funcionar igualzinho os containers, vão ser mais rápidos que os containers implementados em Java, vão debugar melhor, o que é uma vantagem, e vão ocupar menos espaço de memória, o que significa dizer que para aplicativos em celular ou mesmo em computador vão se encaixar melhor. Né? Vamos lembrar que, embora o mundo hoje tenhamos memória RAM na ordem de gigabytes, que é excelente, né? Os nossos usuários de aplicativos também consomem dados na ordem de megas, centenas de megas até gigabytes, né? O mundo dos vídeos e das mídias e dos com grandes consumos de volumes de dados chegou, o que significa dizer que ainda precisamos ser eficientes no uso de memória e de velocidade, tá certo? Uma curiosidade importante, né? Às vezes as pessoas acham que a diferença de um exímio programador para um programador mais ou menos, ou para um programador pobre, tem a ver com quantas horas ele passa agarrado com o livro da linguagem de programação. Isso ajuda, não vou negar não, mas às vezes não tem tanto impacto quanto saber a parte de algoritmo e estrutura de dados. Por quê? Porque você saber o algoritmo certo, tá certo? Implica em muito mais eficiência. E a gente vai ver isso quando chegar na parte de ordenação. Para grandes volumes de dados, o algoritmo certo faz a tarefa em menos de um décimo de segundo. O algoritmo errado, ou melhor, não vou nem dizer errado, ele também vai resolver o problema. Ele também é um algoritmo racional, inteligente, mas o outro, ele é mais espertinho, mais adequado ao problema, e por causa disso, ele vai resolver em um décimo de segundo, enquanto que o outro, que é mais natural, talvez, para alguém que não estudou algoritmos, vai demorar 10 minutos. E isso no tempo dos processadores de hoje. Escolher o algoritmo certo, saber implementar o algoritmo, a escolha do algoritmo tem muito mais impacto em performance do que alguma técnica obscura de programação que vocês vão encontrar em algum livro de Java, de C++ ou de Python, certo? Então, razão pela qual isso aqui se tem alguma importância na vida futura, né? Então, tem várias coisas que utilizam isso aqui, certo? Mas a principal razão por que vocês vão estudar isso aqui é
Porque os containers, os algoritmos que já vêm prontos na linguagem de programação, eles não podem ser uma caixa mágica para vocês. Entendam o seguinte, vocês são os programadores. Vocês são os magos. Vocês são os senhores da magia. Vocês não são escravos da magia da programação. Sabe? As coisas não podem ser obscuras para você nesse mundo da programação. Pode não ser sua área de habilidade maior, mas não podem ser uma habilidade oculta que somente os escolhidos por dedo divino têm noção do que acontece ali por trás. Não. Vocês têm que saber. Porque vocês são capazes de saber. Porque é direito e dever de vocês saber. Talvez não em profundidade. Talvez não seja a hora de vocês. Mas isso não vai ser um truque de mágica misterioso. É uma habilidade a ser desenvolvida. Talvez vocês conheçam alguém que saiba ela melhor que vocês e vocês prefiram contratá-los quando for gerente. Mas vocês sabem que não é mágica. Tá certo? Por que as pessoas precisam implementar? Porque talvez vocês precisem de menos memória. Certo? Porque você precisa ser mais rápido que o container que as linguagens oferecem. E verdade seja dita, alguns containers de algumas linguagens são horripilantemente lentos. E olha, vamos lembrar, não existe só Python e Java nesse mundo, né? Temos o Go, temos atualmente Rust, temos Ada, temos Smalltalk, temos Lisp, temos D, temos uma quantidade enorme de linguagens de programação nesse mundo afora. Temos R, Julia, né? Tem linguagem de programação, temos bastantes, né? Professor, eu ia até perguntar se vale a pena a R ainda, mas vale, mas vale. Ah, pensando aqui, mas vale. Depende do que vai fazer, eu sei. Depende da área de atuação. É o tipo da coisa, é a ferramenta de trabalho, né? Se você for trabalhar com análise de dados, R é essencial hoje em dia. Se você não vai trabalhar com análise de dados, talvez não seja a linguagem para você. Se você vai trabalhar com outras coisas, por exemplo, vou trabalhar com a parte de animações. Então talvez uma linguagem voltada a animações, como Maya, talvez seja mais sua praia. Lua, essa coisa, né, professor? Lua também. Então, depende para onde você vai, né? Tem que entender que se você vai apertar um parafuso, você usa a chave de fenda. Se você vai furar uma parede, você usa uma broca, uma furadeira, né? A ferramenta certa para o trabalho certo, né? E também a pessoa certa para o trabalho certo. Não bote uma pessoa que aprendeu a vida inteira a tocar piano para trabalhar de pedreiro, não pode um pedreiro para tocar piano, né? Cada um tem que trabalhar no seu expertise, né? A não ser que seja emergência. Aí a gente faz o que é possível, né? O que é impossível deixa para outro momento. Beleza, mas é aquela chave, tem que tentar, né? Tem que tentar. Tem que Mas tentar. assim, as escolhas às vezes é do que a gente gosta. Professor, eu não sei qual é a minha área, eu não sei o que eu gosto, eu ainda não me encontrei. Então tente. Tente alguma coisa. O pior ponto que você é você descobrir que você odeia aquilo, aí você descobriu que não gosta daquilo, você evita. Tá? Aí você vai procurar em outro canto. Acontece. Tá certo? É a mesma coisa vocês procurarem fazer amigos. Às vezes vocês conhecem alguém, procurar amigo, procurar namorado, namorada. É assim, você vai conhecendo as pessoas, às vezes dá certo, às vezes não dá, mas você vai procurar alguém que dê certo, algum canto que dê certo, né? Mas estudo de dados, por que necessário você implementar os seus próprios? Porque você precisa, às vezes, corrigir seu erro. Alguns erros que são dados é erro interno do container, não é o erro de programação em si, nem todos os containers são perfeitos. Você assumir que o container que está pronto na de programação está funcionando bonitinho, sem erros, é esquecer algo bem simples e bem importante sobre todas as linguagens de programação. Elas são feitas por programadores iguais a vocês. Isso é uma verdade. Eles podem ter mais experiência no mercado, podem ter estudado mais tempo, mas são os programadores. E isso significa o quê? Vocês têm que lembrar uma máxima básica da programação.
Todos os bugs nascem entre a cadeira e o teclado. Você não sabe entre que cadeira e que teclado, mas nasceu entre uma cadeira e um teclado. Pode não ter não sido entre sua cadeira e seu teclado, pode ter sido entre a cadeira e o teclado de quem fez a linguagem da programação. Pensa um pouquinho sobre isso, tá? E aqui vai alguns exemplos, né? Esse aqui eu dei muito tempo atrás, eu acho que eu nem passava mais esses slides. Isso aqui é de um jogo antigo, que sai até a versão 2 dele agora. Esse aqui é o jogo Last of Us. Sai a versão 2 desse jogo, acho que esse ano, né? Não estou bem certo, porque esse ano eu não estou mais acompanhando direito essas coisas, né? Jogão, inclusive. Eu ainda nem comecei ele direito. Talvez nessas férias eu tenha um tempinho no ano novo. Mas vamos lá. O que acontece? Esse jogo, eles precisavam debugar, né? E ter um sistema que acompanhasse os bugs que dessem no teste ou até no usuário final. Então, para isso, eles implementaram uma árvore binária que fica gravando os últimos segundos de jogos de todo mundo. Então, por exemplo, você está jogando lá, uma parte da memória do disco rígido está sendo, da memória principal, está sendo para gravar os últimos segundos de jogo. Se der algum bug, o pessoal recebe o que estava gravado nessa estrutura de dados e que está gravando todo o estado interno do jogo e vai lá. Por que eles implementaram sua própria árvore binária e não usaram uma que já estava pronta na linguagem? Porque a que estava pronta na linguagem às vezes dava um erro que era interno, que apontava como se fosse um erro interno da estrutura da linguagem. E aí eles não tinham nenhuma informação de qual era o erro que estava acontecendo no código do jogo. Então, às vezes, quando a gente diz, para saber onde estão os erros, porque às vezes dá um erro que está no container, que às vezes o erro é no container, mas às vezes o erro é no seu código, e aí ele diz que é no container. Aí você não tem informação para trabalhar as coisas. Então, isso aqui é uma história real, eu li no livro, o diretor da empresa contou isso no livro, que ele teve que trabalhar e fazer isso. Tá? Então, a gente vai trabalhar. Pronto, aqui eu botei a capa do outro livro que eu vou estar utilizando aqui. Esse vermelhinho aqui, algoritmos em inglês do Sedgwick Wayne, eles têm código em Java que nós vamos utilizar durante as aulas. Tá bom? E nós vamos começar aqui com uma estrutura bem simplesinha, que é a pilha. Certo? E o que é a pilha? É tipo uma bateria? Não. É uma estrutura de dados muito mais simples que uma bateria. Na verdade, é uma estrutura de dados que talvez você faça com seus cadernos, ou até quando você vai guardar pratos. O que você faz quando você vai guardar a louça, os pratos da sua casa? Como é que você guarda eles? Alguém se lembra como é que você guarda os pratos da sua casa? Ou os cadernos, ou os livros? Empilhados. Exatamente. Empilhados. Quando você vai colocando um prato em cima do outro, ou um livro em cima do outro, quando os livros estão empilhados, qual o livro de mais fácil acesso que você tem? Primeiro de cima. O de cima. Que por coincidência foi o último que você colocou, não foi? Exato. Então, o último livro que você colocou é o primeiro que vai ter acesso a sair. Tá certo? Pronto. Essa é a estrutura de pilha. Ela também é conhecida como última a entrar, primeira a sair. Last in, first out. Vou até escrever aqui no chat. Last in, first out. Ou simplesmente o pessoal chama isso em inglês de LIFO. Last in, first out. Tá certo? O último a entrar é o primeiro a sair. Certo? E a gente vai implementar ela usando vetores. Observe que eu estou usando que tem implementação com vetores, eu também estou sinalizando que a gente vai ter uma outra forma de implementar isso, que a gente vai ver no futuro. Certo? E a gente vai ver que tem outras formas. Isso aqui eu vou pular. A gente vai falar aqui que essas estruturas são para conjuntos dinâmicos. O que quer dizer isso?
quer dizer que a quantidade que eu vou guardar neles variam com o tempo. Ou seja, essas estruturas elas crescem e diminuem com o tempo. Tá certo? E aí a gente tem alguns tipos de operações, né? Que consultas ou queries, esse termo nasceu aqui, depois o banco de dados aprofundou e criou seu próprio mundo em cima dele, maravilhoso esse mundo de queries, banco de dados. E as modificadoras, aquelas que alteram conjuntos, né? Que é inserindo ou removendo. Então, isso aqui eu não vou entrar nisso. Algumas operações comuns, né? A gente quer achar o menor, o maior, o antecessor, o sucessor, mas a gente não vai entrar nisso agora, não. Então, alguns conjuntos simples, pilhas, filas e listas ligadas, conjunto de juntos. Nós vamos ver as três primeiras, certo? Porque são as mais simples. Então, pilhas, chamada também de política LIFO, last in, first out. O último elemento para a primeira sair, tá certo? Então a gente vai primeiro usando isso aqui. Usos. O uso mais corriqueiro dele, embora vocês nunca tenham notado, é a calculadora, né? Vocês já viram a calculadora científica do Windows? Aquela que você pode digitar expressões? Acho que vocês já viram ela, não já? Ou já usaram ela? Alguém já usou essa calculadora? Já. E vocês também já usaram, até no linguagem de programação, vocês já botaram uma expressãozinha, né? Tipo, int A igual a B mais C dividido por D, algo do tipo. Já? Se vocês já fizeram isso em Python ou em Java, curiosamente isso é resolvido por uma pilha. É um dos usos dela. É claro que não é o único, né? Um outro uso corriqueiro dela também é o botão de voltar dos navegadores, né? O que acontece? Quando a gente vai navegando no site, a gente vai digitando os endereços ou entrando nos links. Então, o que acontece? Cada link que a gente vai deixa, a gente sai de uma página e vai para outra, a página que a gente deixa para trás, o navegador pega aquele link e coloca na estrutura de dados para que quando a gente aperta o botão de voltar, o último endereço que a gente acessou esteja acessível para a gente retornar. Mas se a gente segurar, a gente vê que está lá os endereços anteriores que nós acessamos, certo? Sendo que os últimos estão mais acessíveis. Isso também é uma pilha levemente modificada para permitir que você tenha acesso a mais de um dado, não só o último, né? Mas o último é o que está mais acessível, ainda assim é uma pilha. Tá certo? Então, calculadoras e navegadores, histórias de voltar e botões de voltar e avançar, são os usos corriqueiros. Você também pode usar para, por exemplo, inverter strings, tá certo? Se alguém for trabalhar com computação gráfica, programação de GPU, vocês vão usar muito pilha, tá certo? Pilha ali é usado na tonelada, mas eu não vou entrar nisso aqui. Tá? Mas programação de GPU em computação gráfica, unidade gráfica de processamento, usa muita pilha. Tá certo? Acaba sendo auxiliar em vários métodos de resolver problemas. Então a gente vai implementar com vetores, tá certo? Então, como é que vai ser isso? Imagine que eu tenho um vetor. O que eu vou fazer? Eu vou ter um inteiro que vai guardar um índice do vetor, que a gente vai chamar esse inteiro de topo. Insere um elemento, incrementa-se ele, incrementa-se o topo. Removeu o elemento, guarda o elemento do topo e decrementa o topo. E retorna o elemento armazenado. Pronto. Inicialização. O topo começa com 0. Cuidado, Will Robson. Perigo, perigo à frente. O que vocês estão vendo aqui não é linguagem de programação Java, não é linguagem de programação Python. O que é isso? Isso é algo chamado pseudocódigo, tá certo? Algo que foi criado para servir de intermediário entre um pensamento humano e a linguagem de programação. Como é que funciona essa linguagem? É simples, você tenta escrever as coisas em passos simples para o computador, tá certo? Só que tem algumas convenções diferentes. Às vezes a gente usa igual, às vezes em vez de igual a gente usa essa setinha. Por que essa setinha?
Porque, na verdade, a igualdade que a gente usa na linguagem de programação não é uma igualdade mesmo, né? Igualdade, ela é, na matemática, uma comparação. Mas na linguagem de programação a gente pega um valor e joga numa variável. Isso não é igualdade matemática. Então, isso daqui, como é algo que foi criado para ser ensinado antes da linguagem de programação, o pessoal usava essa setinha, certo? Eu só vou ter que aprender isso, não, você só vai ter que ler, tá? Só vai lendo meus slides. Na prova aceita igualdade, não tem problema. Mas uma coisa, né? Vocês já acostumaram a contar a partir do zero. Isso aqui foi escrito numa época em que as coisas começavam a contar a partir do um, e eu deixei as coisas assim. Só que crueldade, por que você deixou assim? Foi só para confundir a gente? Não, que eu preciso dessa informaçãozinha. Só um pouquinho ainda da primeira unidade, depois eu abandono, tá? Então aguenta um pouquinho comigo, tá bom? É semelhante ao Portugal. É semelhante ao Portugal, mas não é Portugal, não. Mas me permite escrever as coisas com um certo português que é independente de linguagem de programação. Por exemplo, topo recebe zero. Se fosse em Java, eu diria topo recebe menos um. S recebe um vetor com tamanho em posições. Observe que isso não é instrução de programação. Eu só estou dizendo que você vai criar um vetor com tamanho em posições e que vai chamar ele de S. Porque S é porque o pessoal costuma usar stack, né? Em inglês, stack, pilha. Pilha. A pessoa uma vez não usar a letra S, mas pode ser outro nome significativo. Tá certo? Se topo igual a zero, então retorne, a pilha está vazia, retorne falso. Pronto. Push. Push é como a gente vai empilhar. Push em inglês é empurrar, mas também quer dizer empilhar. Como é que o push funciona? Na minha pilha, eu incremento o topo. Topo recebe topo mais um. Olha como se o professor sabe que tem que ser certo, mas ainda é viciado no igual da linguagem de formação. Topo recebe topo mais um, botou igualdade aqui. E embaixo usou a seta. Não tem problema, como não tem problema na prova de vocês. Tá certo? E a pilha no índice topo recebe o dado que vocês têm que guardar. Professor, mas que função estranha, que é push SX, não era para ser S.push X? Não, porque esse é pseudocódigo. Só estou dizendo que a função push precisa de acesso a S ou a X. Se na sua linguagem de programação, se for, por exemplo, uma linguagem C, a forma de escrever seria essa. Se fosse a linguagem Java, seria S.x. Se fosse uma linguagem funcional, seria outra sintaxe. Cada linguagem tem uma sintaxe diferente. Aqui eu só estou dizendo que a função empilhar precisa de acesso a S e precisa de acesso a X. A gente vai ver o código disso aqui em Java, aí essas dúvidas vão sumir um pouco mais, tá bom? Se eu tiver que fazer uma prova escrita, eu sou obrigado a escrever pseudocódigo. Você escreve pseudocódigo ou em Java, ou em Python, ou em C, ou em C++. Você escolhe. Certo? Só escreva algo que eu possa entender. Tá bom? Tranquilos? Perdi alguém nessa falação toda? Ah, sim. O que acontece? O topo não é inteiro. Então, estou acessando da pilha o campo topo, que é a posição atual. Tá certo? Ele recebe o incremento. Então, a pilha na posição topo recebe o X. Tá bom? É só isso que eu quero dizer. Quando eu for implementar, quando eu mostrar o código, Até porque não tem como incrementar pela parte de baixo. tá? E nunca é bom você botar um operador de incremento mais dentro de um índice, né? É sempre uma operação perigosa, né? Tem uns efeitos colaterais aí. É possível, a gente faz, mas nunca é bem-vindo, né? Eu até faço de vez em quando, mas não, eu sei que isso é uma operação com seus efeitos colaterais. Esclareci, Diego? Quer que eu explique de novo de outra forma?
Se quiser, eu explico de boa. Não tem problema, não. Diga. Não, até o momento o array não tá aumentando o tamanho, não. Ele tá com um tamanho fixo. Tá bom? Depois a gente vê esse detalhe de como aumentar o tamanho. Que é um dos problemas, né? Quando a pilha chega a ficar muito cheia, ela vai estourar, né? Aí vai dar um erro. Né? Então vamos com calma. Como eu disse, isso aqui é um pouco de literatura, tá certo, Diego? Por que eu digo como literatura? Nem tudo, a gente não está vendo o código que foi escrito na última década. Do mesmo jeito que quando vocês estudaram literatura, vocês devem ter estudado Marília Pella, não sou como um vaqueiro. Do mesmo jeito que devem ter estudado Gregório de Matos Guerra, o todo sem a parte não é o todo, a parte sem o todo não é o todo, e por aí vai. Aqui a gente também começa a estudar as coisas um pouco do início de tudo. E no início de tudo, você não tinha tanta memória assim, então o pessoal criava o vetor já com o tamanho certinho, tudo arrochadinho, porque você só tinha 8K de memória RAM e seja feliz. Mas a gente vai estudando isso e a gente vai lidando com os problemas passo a passo, tá? É um pouco de literatura. Então, aceita esse programa em linguagem arcaica, depois a gente vai modernizando ele, tá bom, Diego? Certo? Então a gente viu empilhar, vimos como está vazio, vimos empilhar. E agora nós vamos desempilhar, né? Em inglês, desempilhar tem um termo que é pop, tá? Se está vazio, dá um erro, underflow. Professor, o que é um underflow? Eu conheço overflow, que é equivalente àquele array out of bound index, né? Quando você estoura o array, né? O que é um underflow? É quando você estoura o array, mas pelo índice por baixo, quando você dá um acesso ao índice negativo dele. Esse é um underflow, tá certo? Então, essa estrutura não está expandindo em tamanho, nem está... Não, então ela vai dar um underflow e vai dar um overflow da pior forma possível lá em cima. Mas se ela não der um underflow, o que ela vai fazer? Ela vai decrementar o topo, olha, topo recebe topo menos 1 e vai retornar o topo mais 1. Observe que a estrutura ela não está apagando o dado. Não no primeiro momento. A maioria das estruturas que armazenam dados na memória, elas não dão instruções explícitas de apagar o dado na memória. Por quê? Porque o interesse de apagar ou não o dado da memória é de sua aplicação. Tem aplicações que não vão querer que você apague o dado da memória. E tem aplicações que vão querer. Tá certo? Então, ela não vai ser explícita em dizer, dá um delete nesse dado, né? Ou apaga esse dado daí, bota o nulo aqui. Elas não vão ser explícitas nisso. Elas vão deixar implicitamente a seu critério na hora de você implementar, para você definir se você quer que você, na sua implementação, faça isso ou não. Nesse caso, ele não quer fazer isso. Observe que ele está querendo retornar o topo. Se você quisesse fazer isso, você teria que guardar esse topo num temporário para poder retornar. Não é mesmo? Mas eu estou aproveitando esse ponto para dizer isso. Aqui, ó. Observe que ele está retornando o topo mais 1. Certo? Você consegue acessar até que ele seja sobrescrito pelo próximo push. Tá vendo, Maria? Quando alguém der um outro push, é que aquele dado vai sumir. Tá bom? O pop, ele tira da estrutura e retorna o dado para quem mandou retirar. É como se eu tirasse o livro da pilha e entregasse para quem me pediu o livro. O que ele vai fazer com o livro, o problema dele. Agora, que ele faça com isso antes de alguém pilhar de novo. Que ele guarde num temporário antes de alguém pilhar o próximo dado. Porque se ele não fizer nada com esse dado, nem guardar num temporário,
numa variável antes de alguém empilhar o próximo dado, esse dado vai subir. Tá bom? É isso que vai acontecer. Tá bom? E aí vocês já viram, né, que essa primeira implementação de pilha na literatura fica cheia, né? E quando fica cheia, estoura, né? Eu decidi, o que a gente faz? Bom, a primeira solução é redimensionar o vetor, né? Quando? Forma de ficar cheia, por exemplo. Então alguém criou essa função redimensiona aqui, certo? Redimensiona a pilha no tamanho máximo. Então, temporário é um novo vetor com o tamanho máximo de posições. Para ir de 1 até topo, lembre que estamos em pseudocódigo. O cara escreveu para nós, seres humanos, que não contavam a partir do zero. Né? Isso aqui foi antes da tabela hash surgir, ficar popular. Então, as pessoas contavam do 1, não contavam do zero. Então, para ir de 1 até topo, temp i recebe a pilha índice i. E no final, temp substitui o s. Tá bom? Você fez isso, aí o que acontece? Quando eu for empilhar, se topo está logo antes de encher o tamanho, eu redimensiono para o dobro do tamanho. E aí o que acontece? Quando eu faço esse se aqui, eu sigo com o código normal de empilhar. Topo recebe topo mais um e coloco o meu dado aqui. Tá certo? E agora está na situação que o Diego... Ah, meu Deus do céu. Não vamos entrar na política brasileira, não. Não deu para resistir. Eu sei, eu sei, eu sei. Foi Mas muito análogo, muito análogo. eu sei. Quando ocupar todo espaço, dobra o espaço. Pode crer. Aí o que acontece? Só que isso, com o tempo, gera um problema. Por quê? Porque a maioria das vezes, as situações que nós temos picos de volumes de dados e as situações que esses picos desaparecem. Isso é... Eu vou dar um exemplo que não tem a ver com pilhas, mas que vocês podem se identificar bem. Por exemplo, na época que a gente estava no presencial, de 9 da manhã, a fila do RU estava longa? De 9 da manhã? Não. Mais de meio-dia? Sim. Então, o que acontece? Em um dado momento, você tem um pico de demanda daquele recurso e você precisa de mais espaço. Tá certo? Mas o resto do tempo você não precisa. Então, isso pode acontecer com essas estruturas que tem convertor que você vai dobrando de tamanho. Você pode ter um pico de demanda, aí você vai dobrando de tamanho, dobrando, 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 e de repente esse pico desaparece. E o resto do tempo você não tem essa demanda. E aí você ocupou um espaço enorme e você não tem mais a demanda dele. Então é interessante você, já que você nós definimos uma política para ficar dobrando de tamanho, é interessante nós também temos uma política para ficar reduzindo de tamanho à medida que as coisas fiquem vazias. Tá certo? Então tá aqui. Então, se a gente ficar aumentando muito o tamanho da pilha, e de repente a pilha fica vazia, a gente está dispensando espaço. Então, a gente vai reduzir, tá bom? Então, a gente vai ter um novo POP. Se tiver vazio, ainda dá um erro de underflow. Aí, se não, eu tiro, tá certo? Observe que agora, quando eu tiro, eu guardo um temporário o antigo topo, tá certo? Por quê? O que eu faço? Se o topo é maior que zero, ou seja, se ainda sobrou algo na pilha, e agora se eu estou ocupando um quarto da meta, eu redimensiono para metade do tamanho. Então, quando atingimos um quarto, se a meta reduziu para um quarto, reduzimos a meta para metade, tá certo? E aí a gente começa a economizar espaço. Faz sentido? Tranquilos? Sim.
Pronto. Fale, Gabriel. Não, de boa aqui, eu pensei que acabei apertando aqui. Tá certo. Eu vou aqui passar um pequeno videozinho do que a gente vai ver na próxima aula, tá certo? A gente vai ver na próxima aula uma aplicação de pilhas, como é que a gente implementa ela, tá certo? Numa calculadora de expressões, tá bom? Mas assim, a gente, antes de mais nada, a gente vai ver, a gente também vai ver na próxima aula um código em Java, tá certo? Dessa implementação, para também não ficar uma coisa muito tipo assim, tá muito teórico e como é que isso vai ser implementado, tá bom? Então deixa eu botar isso aqui. Ô, professor, Diga. eu posso enviar por e-mail para o senhor a minha tentativa de tentar transcrever isso em códigos de programação? Esses códigos? Bom, pode. Entendeu? A gente vai ver esse código em Java. Agora sim, a gente vai ver ele de uma forma genérica. A gente vai ver como fazer um container dele. Ou seja, a Beleza. pilha que a gente vai fazer, ela vai ser para qualquer tipo de dado, para qualquer tipo de objeto. Tá bom? Tranquilo. Então, deixa eu pausar aqui e deixa eu mostrar para vocês. Pronto. Isso aqui é. Tá vendo esse nome estranho aqui em cima? Acho que até batizaram um laboratório nosso lá do Campus 4 com esse nome, né? Esse DIJKSTRA, né? Pronuncia-se Dijkstra, esse nome. Esse já falecido autoridade da computação, ele é responsável por muitas coisas. Desde o primeiro compilador até o sistema operacional e várias outras coisas mais é obra dele, né? Então é um nome que vocês vão ouvir muito na computação. E essa foi a primeira implementação de uma calculadora de expressões, né? Então ele usa duas pilhas, uma para valores e uma para operandos. E a lógica é simples. Observe aqui, ele vai ler o parênteses à esquerda. O parênteses à esquerda ele não vai fazer nada, tá bom? Número. O número ele vai empilhar. Operador, ele vai empilhar, mas numa pilha de operadores. Parênteses à esquerda, nada, nada. Número empilha, operador empilha. Opa, parênteses à direita. Aqui que vem um truque. O pulo do gato. Certo? Quando ele lê um parênteses à direita, um fecha parêntese, ele tira um operador da pilha de operadores e desempilha a quantidade de valores necessária para executar a operação. Executa a operação sobre aqueles valores e o resultado ele bota na pilha de valores. Tá certo? 3 mais 2 deu 5. E ele vai repetindo isso. Fecha parênteses, ele tira um operador e faz os cálculos. E voilá. Ele calcula no final o resultado da expressão inteira usando as duas pilhas. Tá certo? Quem imaginaria que, na verdade, as expressões que nós digitamos nas calculadoras, até mesmo a linguagem de programação, até com as variáveis são calculadas assim. Mas são. Tá certo?
Professor, a gente não digita com parênteses. Aí vocês vão ver a parte de gramática. Em teoria da computação, vocês veem isso depois e vamos lá, tá certo? Agora, eu vou parar por aqui a aula de hoje, tá? Mas antes de vocês saírem, alguns avisos importantes. Essa primeira semana eu não vou passar trabalho, mas a gente vai tentar organizar, digamos assim, nossa bancada de trabalho. E que sentido? Eu vou mandar o link do CNBuilder, o link da versão do Eclipse, caso vocês não consigam fazer o Eclipse de você ou o VS Code funcionar com o CNBuilder. E eu vou mandar um código de teste para vocês testarem, ver se ele funciona, a execução dele, tá certo? Um código, vocês sabem executar o código jar, não sabem? Se eu mandar um ponto jar para vocês conseguem executar, não conseguem? Pra nós aprende. Tava normal. Pronto, eu mando a instrução, a linha do prompt para vocês executarem, tá certo? Aí eu vou mandar o código, o pacote Eclipse, e eu vou, embora seja um diretório, vai ter lá o ponto .já, vai ter instrução para executar, e a instrução de compilação também, caso vocês precisem. Quem tiver no VS Code, eu tento achar um jeito de mandar a instrução para vocês compilarem e executarem ele também. Tá certo? Aí, na quinta-feira, a gente vê o que deu problema, o que não deu, e tentamos resolver, para que a gente possa, tendo tudo isso organizado, para poder passar trabalho. Eu não quero passar trabalho antes a gente tem essa parte bem organizada, tá bom? Mas a gente já vai ter trabalho cedo ou tarde, já tem alguma coisa mais ou menos engatilhada envolvendo pilhas, tá certo? E a gente vai seguindo por aí, tá bom, meus amigos? Então a gente se vê na quinta-feira, tá certo? Eu mando o link durante a semana junto com esses outros vídeos, tá bom? Um abraço a todos, tenham uma boa semana, nos vemos quinta, tá bom? Vou interromper aqui a gravação. Até lá. Valeu.